A partir de agora já é oficial. O Brasil não vai ser mais governado por Jair Bolsonaro, pelo Executivo. O Brasil vai ser governado em conjunto pelo Legislativo, Rodrigo Maia e Alcolumbre, Câmara dos Deputados e Senado, juntamente com o Judiciário, Dias Toffoli. Isso é o primeiro passo para o impeachment e eu vou explicar para você o que está acontecendo. Vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Aproveite e se inscreve no canal, porque a gente praticamente já chegou nos 100 mil. Vamos chegar logo e ganhar essa placa que é a nossa meta. E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99, aí é a seu critério, tá? Olha gente, foi dado o pontapé inicial do impeachment na segunda-feira, dia 16 de março. Pelo seguinte... já está claro que Jair Bolsonaro não é a pessoa que vai conseguir governar esse país. E o país não vai aguentar mais 3 anos desse tipo de governo que ele é capaz de fazer. Porque não é simplesmente o governo que ele quer fazer, é o governo que ele é capaz de fazer. Ele não tem capacidade de fazer nada a mais do que isso. E o fato dele sair no meio da manifestação contra o Congresso, contra o STF, que ele disse que não apoiava, mas ele foi. E ele foi contra indicações médicas. A recomendação era que ele ficasse em casa, que ele se isolasse, porque ele não diz abertamente, ele mente, mas internamente todo mundo sabe, ele está positivo. O teste dele deu positivo, como outras pessoas da comissão que foi aos Estados Unidos também testaram positivo. E ele simplesmente ignorou recomendações médicas e expôs pessoas a risco. Aí nós vamos ter calma para entender uma coisa. Sabe quem é o Miguel Reale Júnior? O Miguel Reale Júnior é um jurista conceituado que redigiu os pedidos de impeachment do Collor e da Dilma. Então ele costuma saber do que ele está falando. Quando foi em julho do ano passado, ele já tinha falado assim: o caso do Bolsonaro não é para impeachment, é para interdição. Naquela época, o presidente Jair Bolsonaro tinha ofendido o Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB. Não sei se vocês vão lembrar, mas eles entraram em choque e o Bolsonaro falou assim: ele também que fica falando muito aí, se ele quiser eu falo para ele como que o pai dele sumiu. Porque o pai dele foi sequestrado pela ditadura, desapareceu, não se sabe o que aconteceu, não se sabe o que aconteceu com o corpo. Todo mundo sabe extraoficialmente o que deve ter acontecido, mas oficialmente ele é simplesmente desaparecido, ninguém sabe até hoje. A família nunca recebeu o corpo de volta. E quando um presidente da República faz uma ofensa tão baixa, aquilo foi um choque. Ali muita gente falou, esse cara não gira bem da cabeça, a gente tem que tirar ele de lá. Mas eram 6 meses de governo praticamente, era julho do ano passado. Mas o Miguel Reale na época já falou, esse cara precisa ser interditado. Agora que Jair Bolsonaro vai à manifestação, positivo como ele está, expondo pessoas a risco, o Miguel Reale volta e fala: a gente precisa de uma junta médica avaliando esse cara porque ele não tem condição de ser presidente. Isso é um crime. Expor pessoas deliberadamente assim a risco de contaminação, isso é crime. Ele precisa ser tirado de lá. E quando esse cara começa a falar isso, já é a segunda vez que ele fala isso, que esse cara deve ter problema psiquiátrico, ele precisa ser avaliado, as coisas começam a ficar meio sérias. Porque veja só, eu sou uma pessoa comum, você provavelmente também é. Tem coisas que nós sabemos que nós não devemos fazer. Não dever é diferente de não poder, né? Porque tem uma lei que te impede de fazer várias coisas, então tem coisas que nós não podemos fazer. Mas a gente sabe que tem coisas que a gente não deve fazer, mesmo que a gente possa, né? Por exemplo, se eu sair na rua hoje, sem camisa, com o peito de fora, vai ficar por isso mesmo, não vai ter consequência. Se o presidente da República fizer isso, essa foto vai sair no mundo inteiro, vai correr o mundo, vai virar meme, vai virar piadinha. Então, se um presidente da República fizer um ato simples, como sair na rua sem camisa, as pessoas experientes vão olhar e vai falar: mas um presidente da República? Ele não sabe da consequência disso, ele não sabe que vão fazer piada, que vão achincalhar, que essa imagem sempre vai voltar no futuro, sempre vai estar no pé dele. Por que que ele faz isso? E as pessoas começam a ter a percepção de que essa pessoa talvez não sirva para aquele cargo, porque ela não consegue entender a posição onde ela está. Isso já ficou claro para os políticos.
mesmo que ele não tenha cometido crimes, mas ele não tem noção das coisas que ele faz. Porque se existe uma epidemia que precisa ser combatida e que está sendo combatida no mundo inteiro, ele falar que é uma fantasia, ignorar uma informação médica, uma orientação médica, sair, abraçar as pessoas. O Globo, o jornal O Globo até contabilizou, ele teve contato com 220 pessoas, sabendo que ele está positivo. E ainda é uma manifestação que defende o fechamento do Congresso e o STF. Claramente essa pessoa não tem condição de ser presidente da República. Então foi feito ontem, dia 16, uma reunião em Brasília, 16 de março, uma reunião com Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, respectivamente, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado, e mais o Dias Toffoli. Eles se reuniram para decidir o que fazer no caso do coronavírus. Aí você veja, o presidente da República foi deixado de fora. É a pessoa, por exemplo, que já deveria estar mobilizando o Exército, porque o Exército não é para ser mobilizado para dar golpe, não é para fechar Câmara, STF. O Exército é para ser usado nessas condições. O Exército tem estrutura espalhada pelo país para ajudar a combater num caso de uma infecção dessa. E até agora nada, não houve atitude. Pelo contrário, atitudes em contrário. Então eles se reuniram para decidir o que fazer no caso do coronavírus específico, como que eles vão combater, que atitude eles vão tomar em conjunto. E isso quer dizer, se o presidente ficou de fora dessa reunião, ele já está oficialmente sendo considerado carta fora do baralho, que ele não serve. Aí hoje, na terça-feira, dia 17, o Alexandre Frota vai protocolar um pedido de impeachment. Nós também vamos lá na Câmara protocolar o nosso pedido de impeachment e, dando certo, eu vou passar o mapa da mina para vocês, para que vocês também façam. E já existem outros 33 pedidos de impeachment lá, que o Rodrigo Maia até agora não aceitou. Nesse cenário, quer dizer que ele vai aceitar o pedido de impeachment, ou do Alexandre Frota, ou o nosso? Não. Provavelmente ainda não, pelo seguinte: a popularidade de Jair Bolsonaro ainda é alta. Não é boa, mas ainda é alta se você pensar no caso de um impeachment. Quando você vê qual era a popularidade da Dilma quando se fez o impeachment, quando você vê a popularidade do Collor quando se fez o impeachment, ainda era muito mais baixa do que o Bolsonaro tem hoje. Hoje, por exemplo, que ele tem em torno de 20, 25, 30%, é bem mais do que a Dilma, que tinha 10%, ou do Collor, que tinha nessa faixa. Então é difícil você conseguir fazer um pedido de impeachment hoje, porque se você entra, não é tão difícil você escapar do impeachment, porque você só precisa de 100 e poucos votos, você só precisa de 1/3 dos deputados. Aí você sabe que naquele velho jogo, talvez ele consiga. Então eles precisam, infelizmente, como tem um gado que sustenta a popularidade de Jair Bolsonaro, eles vão precisar fazer uma junta para que eles governem, deixem Bolsonaro de fora e conseguir deteriorar o trabalho do governo. Esse é o passo, para que a popularidade dele caia um pouco mais e se torne viável fazer o pedido de impeachment. Nessa reunião da segunda-feira, além deles decidirem o que fazer com o caso do coronavírus, Rodrigo Maia já disse: a Câmara só vai aprovar projetos referentes a coronavírus. A Câmara não vai aprovar mais nada que venha do governo. Eles não vão trabalhar segundo os interesses do governo. Isso já ficou decidido ontem e o Maia já falou sobre isso. Aí, a partir de agora, o que é fazer? É estrangular o governo, deixar bem claro para a população quem está governando, que não é o presidente, que o presidente só está fazendo asneira, uma atrás da outra, que ele não tem condição, que ele não tem capacidade para fazer um governo até a popularidade dele cair. Porque hoje, se ele acatar, por exemplo, o nosso pedido de impeachment, o pedido de impeachment do Alexandre Frota ou qualquer um que já está lá, tem chance de não ter voto suficiente. Por isso que eu falo para vocês, nós temos que fazer a pressão popular, porque o termômetro que vai dizer para ele aceita ou não aceita é a aprovação. Ele precisa saber que as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas. Então não é aquela situação assim, eu estou pondo o pedido de impeachment porque eu sei que vai aceitar. Não, nós estamos pondo o nosso pedido de impeachment lá na mesa dele para demonstrar que a população brasileira é contra esse governo. É essa informação que ele precisa ter. Nós vamos criar as condições para que se aceite o pedido de impeachment. Você percebe a diferença? Nós não estamos entrando no jogo para ganhar.
Nós estamos entrando no jogo para criar as condições do jogo acontecer. Nós precisamos fazer primeiro o jogo acontecer. Hoje não existe condição nem para o jogo existir, mas nós vamos criar essa condição e você está convidado para participar, tá bom? Hoje nós vamos tentar protocolar o nosso pedido. Se der certo, nós vamos estar com o protocolo aqui na mão e eu vou dizer direitinho o que você tem que fazer. Eu vou disponibilizar uma cópia para vocês, fiquem calmos, tá? Eu ainda não expliquei como vai fazer, porque ainda não adianta, é para esperar um pouquinho, tá? Aí eu vou dizer, você faz isso, isso, isso. Aí eu vou fazer um vídeo só explicando com detalhes e deixando a cópia na mão de vocês. Nós vamos criar o ambiente político para que seja viável apresentar um pedido de impeachment e ele ser aceito, tá bom? Aí a qualquer momento vai estar na mão do Rodrigo Maia. Quando ele sentir no termômetro que é a hora, aí ele vai para cima. Aí ele vai na jugular do Bolsonaro, porque já se decidiu que nesse governo não há solução. É preciso governar sem ele e tirar ele de lá o quanto antes, tá certo? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou deixar os nomes das pessoas que apoiam esse canal aqui, contribuindo lá no Apoia-se, como uma forma de agradecimento. Fechado, meus parceiros? Um grande abraço para vocês e eu já fui!